Pessoal, tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? Então, estamos começando aqui a nossa primeira live da série que eu resolvi nomear Fica a Dica com os Amigos. Qual foi a minha ideia de fazer essa live, tá? A ideia é, em tempos de pandemia, é uma loucura, muita gente preocupada, tem gente perdendo emprego, tem gente que está em casa presa com a família, às vezes é legal, às vezes não é legal. Então a ideia foi, vamos dar dica para as pessoas, vamos abrir o leque das pessoas, vamos passar um momento de descontração com informação nova, informação relevante e uma coisa rapidinho. Eu vou adicionar aqui a Vitória, tá? Deixa eu colocar... Vamos ver, eu vou conseguir. Vou adicionar a Vitória aqui e a gente vai falar um pouco lá. Enquanto ela tá entrando, vou dando a dica aqui o seguinte. Oi, Vicky, tudo bom? Oiê, tudo bom? Tudo ótimo. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Direitinho. Adoro o seu óculos, lindo. Ah, obrigada. É de vestir, ó. Adorei. Boto várias roupinhas. Que ótimo. Ele é tipo magnético? É, tipo magnético. Tem um imãzinho aqui, ó. Putz, que ótimo. O meu acho que não funcionaria, não. Adorei. Tava só aqui dando as dicas, Vic. Tô falando pro pessoal. Se alguém quiser, tipo, compartilhar agora, enquanto a gente tá na live, quiser compartilhar com os amigos, tem um aviãozinho, tipo um aviãozinho de papel aí embaixo, perto dos comentários. É só clicar nesse aviãozinho, dá para mandar para os amigos vão ser avisados e aí eles entram. A gente vai falar hoje, Vicky, do que a gente vai falar? Qual é a sua dica de hoje? Então, a minha dica de hoje, a gente vai falar sobre o Vem Segue-me e como a gente colocar em prática com as crianças. Né? Muita gente tem dúvidas para fazer, até entre adultos mesmo, né? Como é que eu faço o Vem Segue-me? Né? E as crianças, como é que eu coloco a criança nisso? Como ler as escrituras e estudar as escrituras com as crianças? Algumas pessoas não sabem, né? Mas eu tenho uma filha especial que é autista e tenho uma adolescente. Então, estão em idades muito diferentes. Fala de você pra gente, isso. Então, eu sou enfermeira, né? Sou batizada há uns 25 anos na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Um pouquinho, sim. Né? E o meu chamado eu sou líder de atividade da ala, né? Então eu permeio dentro das organizações, né? E agora eu estou afastada das minhas funções de dentro do hospital, porque eu tenho um problema pulmonar um pouco sério, né? Então, e eu tenho algumas outras comorbidades que não dá para mim voltar a trabalhar. Eu me dedico, então, exclusivamente à minha família. Né? E aí surge, quando eu soube do diagnóstico da Ana Valentina, eu descobri com 6 meses de idade, né? Hoje ela tem 9. Ela sofreu bastante, nós sofremos bastante, porque ela ficou muito tempo internada, né? E teve algumas coisas que aconteceram, como parada cardíaca, tudo, e ela poderia ficar com algumas sequelas, né? Ana Valentina é considerada uma criança sindrômica, porque ela tem outras comorbidades associadas, né? Ela não é só uma autista pura, e ela vem junto uma deficiência intelectual. A Ana Valentina, ela é uma figuraça, né? Ela começou a falar tem 4 anos, né? Que ela começou a falar e a querer se comunicar. Hoje ela está comunicando bem melhor. Ela consegue prestar atenção. Ai, que legal. Ela consegue focar, é muito legal. Ela consegue focar em algumas coisas. Ela ainda não sabe escrever e nem ler,
porém ela sabe falar o alfabeto, ela sabe contar, ela sabe falar algumas palavras em inglês. Nossa, que legal! Música, ela canta música em inglês. Que legal! Ela é linda, engraçado. inclusive, por sinal. Ah, obrigada. Linda, linda. Eu não posso falar nada que eu sou mãe, né? Eu vou falar nada que eu sou mãe, né? Eu não sou, mas eu vou falar, suas duas filhas são lindas. Ah, muito obrigada. Elas são fofas mesmo. A Maria Eduarda é a mais velha, quando a Ana Valentina nasceu, ela tinha 5 anos, né? E a Maria Eduarda, ela é uma amigona, sabe? Ela cuida muito bem da Ana Valentina, né? Todas as vezes que eu fiquei internada, ela sempre cuidou muito bem, dando medicação, acalmando ela em crise e tudo. E ela é uma grande incentivadora da Ana Valentina, né? Que bom. É uma grande incentivadora da Ana Valentina. Então, eu tenho muito orgulho. E a base disso é o Evangelho, né? Se a Maria Eduarda ela não tivesse o conhecimento do Evangelho, ela seria como uma criança, uma adolescente comum, assim, né? Ela não aceitaria a irmã, né? Brigaria, não entenderia que às vezes ela demanda um pouco mais de atenção, tudo. E aí algumas coisas a Maria Eduarda que bolou para fazer o Vem Segue-me. Ai, né? Que legal! Então isso que é bacana, né? O Vem Segue-me, ele dá essa oportunidade para que a gente possa aplicar o Vem Segue-me de acordo com a família. Então não é uma poção mágica, sabe? Que a gente vai lá, pincela, hoje eu tenho uma receita de bolo, né? Então você vai lá, coloca a receita de bolo, faz lá bonitinho, o bolo dá certo. Mas se você tirar um ingrediente, o bolo dá errado. Não, o Vem Segue-me é justamente diferente, né? O Vem Segue-me é para você aplicar de acordo com as necessidades da sua família. Exato. E uma coisa que eu gosto do Vem Segue-me, desculpa te interromper, é que para mim, ele quase que substitui a reunião familiar, que era uma vez na semana. Agora o Vem Segue-me você pode fazer todos os dias e estão todas as ideias ali. Exatamente, é isso que eu acho muito bacana. Aqui em casa, a gente não... Tem algumas famílias que fazem o Vem Segue-me uma vez por semana, né? Aqui em casa, a gente faz todos os dias. Nossa, então, parabéns. A gente faz todos os dias, de domingo a domingo. Então, mas por que isso? Aí você vai falar, nossa, mas, poxa, parabéns. Nossa, mas por que você faz isso? Por conta das crianças. Então, conta pra gente o que deu certo. Na verdade, vamos começar do início. Como foi no início? Tipo, o que deu errado? Porque eu imagino que talvez com você e com todo mundo deve ser que nem é comigo, mas não sei. É sempre tentativa e erro, né, no início. Sim, sim. Então, o que você tentou no início que não deu certo? O que foram as lições que você aprendeu? E aí dá pra gente explicar a sua receita do seu bolo. Isso. Aqui o que não deu certo é fazer de noite. Aqui não dava certo. Entendeu? Você se reunia à noite, porque as crianças já vinham cansadas, estressadas do dia, então aqui não dava certo. Não, de jeito nenhum. Não dá. As crianças ficavam assim, principalmente a Ana Valentina, ficava agitada, porque ela já estava com a medicação, porque ela toma uma medicação para dormir. Mas antes dessa medicação começar a fazer efeito, ela ficava correndo pela casa e ficava muito assim, não ficava concentrada, não queria ficar sentada, tudo. Então, isso não deu certo. Outra coisa também que não deu certo é fazer a leitura, por exemplo. A gente, essa semana, está estudando Mosias, né? Que é Mosias do 4 ao 6. Então, assim, fazer a leitura corrida, tá falando que tá baixo, gente. Eu vou tentar falar mais perto.
para tentar fazer, assim, o volume da Vitória tá baixo. Vamos ver, para mim tá dando alto. Se eu tirar do fone, será que melhora? Testa aí, vamos ver. Para mim tá bom. Pronto, e aí? Melhorou? Aumentou, aham. Aumentou, acho que sim. né? Fala aí, pessoal, se melhorou. Melhorou, gente? Diga aí se melhorou, se não melhorou, tá? Então, aí, para a gente que eu estava falando, fazer uma leitura corrida das escrituras. Então, fazer uma leitura corrida das escrituras estava ficando difícil também. Porque com adolescente, adolescente dorme. Né? O adolescente já começa a fazer a leitura de você. O meu filho, ele tem 13 anos. Aí você pega e chama, aí você fala assim, nossa, e aí, Maria Eduarda, você entendeu? O meu filho fala que ele não entende, ele fala, eu não entendo o que tá falando. Então, muita gente chega e fala assim, ai, eu não entendo. Ou então você fala assim, Maria Eduarda, o que a gente aprendeu nessa lição? A gente aprendeu sobre fé, humildade e seguir a Jesus Cristo. Né? É sempre assim, é guardar os mandamentos. Aprendi sobre guardar os mandamentos. Isso. Ou então, guardar os mandamentos. Né? Então, assim, é sempre isso que a Maria Eduarda respondia. Então, aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, né? Não dá pra fazer assim. O que mais que a Maria Eduarda... Ana Valentina. Ana Valentina, vamos fazer oração? Ficava assim, né? Olha, Ana Valentina, vamos agora, vamos fazer uma brincadeira. Aí você tentava puxar para fazer alguma brincadeira. Aí quando você olhava, Ana Valentina assim, dormindo. Aí eu falei assim, gente, não dá, né? Eu preciso encontrar uma maneira que dê certo para a minha família. A Isis está falando que todas as casas são iguais. É mesmo, né, isso? Meu pai que fala, só muda de endereço. Meu pai fala, criança só muda de endereço. É verdade. Aí o que eu percebi, assim, para a minha família, é cantar hino. Porque a Ana Valentina, ela é muito musical. Né? Então, para puxar na Valentina, eu tenho que cantar. Então, ela precisa entrar cantando, né? Então, nós começamos a fazer a oração. Eu digo que a Ana Valentina é meio que condicionada, quem não é, né? Então, eu pego e falo assim, Ana Valentina, vamos fazer oração? Aí ela já fala, de joelho. Eu falei, isso mesmo, de joelho. E aí, para começar a introduzir, eu comecei a cantar, né? Então, eu introduzo um hino que fala sobre a escritura que a gente vai estudar durante a semana, né? Então, assim, por exemplo, essa semana nós estudamos Secreta Oração, o hino Secreta Oração. Nós cantamos Secreta Oração essa semana. Então, toda vez que nós nos reunimos, a gente canta no início e canta no final. Né? E a gente canta trechos, e aí a gente brinca com o hino, sabe? Como a Maria Eduarda fala, a gente faz tipo beatbox. Então vocês fazem tipo a capela mesmo, você põe... Exatamente, a capela. A gente faz a capela, né? E também porque eu e a Maria Eduarda, nós somos... obrigada, Simone. Nós somos coralistas, né? Então, a gente precisa continuar ensaiando. Mesmo que a gente não esteja na capela, né? Mesmo que a gente não esteja cantando no coral, né? A gente precisa ficar ensaiando em casa para você continuar treinando a voz, né? É uma boa técnica de ensaiar em casa. Exatamente, Então a gente ensaia muito, né? E como diz o patriarca, né, da minha estaca, ele diz que participar do coral e cantar os hinos
né, da igreja é você elevar o seu coração ao Senhor, né, em oração. Então, e é uma forma de você se resgatar. Uhum. Então, E se esse você hino, tá... então, que vocês cantaram essa semana, é bem isso mesmo, hein? É bem Secreta isso. oração. Exatamente. Exatamente. A gente conseguiu as escrituras, né? Então, outra técnica que a gente usa aqui, que eu disse, né? A gente faz o Vem Segue-me. A gente faz o Vem Segue-me todos os dias, né? Todos os dias a gente faz o Vem Segue-me. Você falou que não faz à noite, você faz então de Eu manhã? faço de manhã. Então é assim. A gente toma o café da manhã. Gente, eu só preciso fazer, porque minha filha tá aqui assim com uma placa. Mãe, coloca o fone. Então põe o fone de volta. Coloca o fone, ninguém te ouve. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo bem, mas se ela mandou, tá mandado. Tô ouvindo bem. É que ela falou que a minha cunhada tá na live e ela falou que não consegue ouvir. Gente, eu preciso saber. Coloca aí se vocês estão ouvindo, tá? Ok. A Nereida falou que legal. A Nereida tá ouvindo. Que legal. Ó, estão ouvindo. Ok. Então o problema não sou eu. Então é assim. A gente faz o Vem Segue-me todos os dias de manhã, logo depois do desjejum. Tá. Então, assim, a prioridade não é arrumar a casa, a prioridade não é lavar louça, a prioridade não é fazer nada. A prioridade é a gente sentar e fazer o Vem Segue-me. Porque daí eu consigo pegar a atenção da Maria Eduarda e consigo pegar a atenção da Ana Valentina. Aí você vai me perguntar, isso é por causa da pandemia? Sim, é por causa da pandemia. Porque tá todo mundo em casa. Se não fosse, seria à tarde. Entendeu? Então, tipo, chegou da escola? Isso. Entendi. Entendeu? Porque daí as duas estão em casa. Eu também consegui, quando as meninas estavam indo para a escola, a Maria Eduarda agora ela entra às 8 da manhã. Então, eu estava fazendo um pouco antes dela ir para a escola, sabe? Mas é assim, uma introdução ao Vem Segue-me, né? Uma introdução ao Vem Segue-me, e aí à tarde a gente entrava o restante, né? Então vocês acordavam mais cedo e, tipo, lia ali aquele primeiro parágrafozinho, uma coisa assim. Exatamente. E aí, à tarde, quando chegava da escola, lia as escrituras. Isso, lia as escrituras e fazia o complemento, entendeu? Então é assim, eu sempre colocava, principalmente para Maria Eduarda, ir para a escola com uma questão na cabeça, sabe? Então, por exemplo, o que eu posso fazer hoje para ajudar o meu amigo na escola? Legal! Entendeu? Legal. Então, o que eu posso ajudar? Como eu posso prestar o testemunho do Evangelho, né, para os meus amigos? De que maneira eu posso prestar o testemunho? Porque não é assim, olha, tá lá o horário do intervalo, sobe num banco e fala, gente, eu quero prestar o testemunho da igreja. Não é, exatamente. Não é assim, né? Então, você prestar o testemunho é de várias maneiras, né? Você sendo empático com o próximo, né? Você sendo solícito, né? Você sendo educado, você agir com amor. Às vezes você só sorrindo para alguém que está triste, exatamente, né? Você sorrindo, entendeu? Então, não é assim. Às vezes as pessoas, até adulto, acham, né? Ai, gente, como é que eu vou prestar o testemunho do Evangelho? Ai, será que eu tenho que pegar lá, né, subir num púlpito, ou então num púlpito assim, eu digo, num caixote de laranja no meio da feira e começar... Na hora do lanche, né? É isso, na hora do lanche. Ou então eu vou no ônibus, peraí que eu dei de estar sujo. Ou então no ônibus, né? Olha, eu podia estar roubando, podia estar matando, entendeu? Né? Mas eu prefiro estar aqui, sabe? Prestando meu testemunho. Evangelho. Eu podia estar vendendo Jequiti. Ia ser ótimo, meu Deus.
Se alguém começasse um testemunho assim, anônimos, eu levantava e batia a palma. Porque a pessoa merece. A pessoa merece. Eu sou meio cara de pau, né? Capaz de eu fazer isso. A minha avó era assim, quando eu era pequena, eu tinha vergonha. Todo lugar que a gente ia, tipo, eu ia com ela na manicure, ela lá fazendo a unha e falava: a senhora já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? E aí ela começava a falar, todo mundo, o caixa no mercado. Depois que eu cresci, eu comecei a entender, né? Mas ela fazia com todo ela, não tinha vergonha, era uma sem vergonha. Ai, que fofa. Mas é que assim, todos nós, todo membro é um missionário, né? Então, mas assim, a gente precisa aprender como, né? Aprender como, exatamente. A gente precisa aprender como. Outra coisa que nós fazemos em casa, e principalmente com a Ana Valentina, eu conto a história do contexto. Então, eu monto o contexto da escritura e monto uma historinha para ela, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre a primeira visão. Então, eu preciso até gravar ela falando, porque é muito bonitinha. Vamos lá, eu vou falar sobre a primeira visão para ela. E eu falo assim, Ana Valentina, vamos contar uma historinha? Então, era uma vez um menino que se chamava José, aí ela fala, Smith. Ai, que fofa! Cadê o José? Ela fala. Então, cadê o José, Ana? O José era um menino de 14 anos. Ele era da mesma idade da Duda. Então, assim, ela começa a associar. Então, ele foi lá na floresta, porque ela não entende bosque, né? Então, assim, ela foi lá na floresta, ele foi lá na floresta e foi fazer uma oração. Aí ela já associa de joelho. Eu falei, isso mesmo. Então, apareceu duas figuras. Veio numa luz muito brilhante, mais brilhante que o sol. Aí ela fica assim. Aí ela perguntava antes, tirou foto? Tipo flash, é o flash da foto. É o flash, tirou foto? Tirou que foto, fofa. É verdade? Aí eu tenho que mostrar a gravura. Aí você mostra a foto, sim, tirou. Tirou, aí eu falo, eu mostro a gravura, porque a gravura para ela é foto. E aí, Papai do Céu olhou assim e falou assim, Joseph, ou então eu falo, José. Este é meu filho, ouve-o. Aí quando ela olha, ela fala, Jesus Cristo. Eu falei, é isso mesmo. Jesus Nossa, que Cristo. Linda. Então é assim, você vai usando isso serve para minha filha, porque ela é autista e ela consegue entender. Outra forma é cantando a escritura. Nossa. Né? Então, assim, então eu canto a escritura. Então eu pego uma escritura e eu começo a cantar a escritura. Mas você canta, tipo, na melodia de um hino? Como é que você faz? Na melodia de um hino. Ah, legal. Entendeu? Então eu começo a cantar na melodia de um hino. Tem aquele hino do... Adão foi um profeta. Então, aí eu pego a melodia e vou cantando. E aí ela vai pegando. Tem hino que ela não quer nem saber. Sabe? Porque ela gosta de coisa que é cadenciada. Né? Então eu preciso cantar rimando, né? Interessante. Entendeu? Então precisa ser cadenciado. Então eu preciso e ter um tom de voz, né? Para ela entrar, né? Eu preciso ter um tom de voz um pouco mais agudo, né? Para quem me acompanha já tem algum tempo, já me viu cantando algumas vezes. Eu tive que parar, né? Nos últimos 3 anos eu tive que parar por conta do problema pulmonar. Então, mas eu gravo algumas músicas com elas e eu preciso ter um tom mais agudo, né? O tom da primeira e da segunda voz para ela conseguir prestar atenção. Entendeu? Tá. Aí agora, mas Vitória, você está me falando assim da sua filha que é autista, tal, mas o meu filho não é. Mas criança é criança. Mas criança é criança. Mas aí como é que eu vou apresentar para uma criança de 5 anos? Ok? Vamos lá?
Vamos pegar essa escritura e vamos fazer um desenho dessa escritura. Entendeu? Vamos brincar de forca. Entendeu? Vamos fazer a forca. Deixa eu te perguntar, você se prepara antes? Então, por exemplo, se você tá me falando que vocês fazem todo dia de manhã, você acorda de manhã, então tá, vamos fazer. E todo dia tem alguma atividadezinha, que nem você tá falando, ou você canta o hino, ou faz o desenho, ou faz a forca. Você se prepara, tipo, à noite, falar amanhã eu vou fazer tal atividade? Não, eu me preparo estudando as escrituras, né? E antes de eu me levantar, eu faço uma oração e eu peço para que o Senhor me oriente como eu ensinar a Maria Eduarda e a Ana Valentina. De uma forma que todas nós possamos aprender e a construir um laço, sabe? Internalizar o evangelho no nosso coração. O que mais, assim, me chamou a atenção, e assim, a gente nunca sabe se está dando certo, né? E aí eu fiz essas brincadeiras de Facebook, de fazer pergunta, e aí eu fiz para Maria Eduarda, né? E aí eu falei assim, Maria Eduarda, o que a mamãe sempre fala? Aí ela pegou e falou assim, que fé sem obras é morta. Ela sabe. Então, ela sabe. Nesses momentos você vê que tá dando certo. Isso, aí nesses momentos você vê que tá dando certo. E assim, o que eu brinco muito com elas é assim, nem hoje, né? A gente finalizou a semana. Eu não finalizo no sábado, eu finalizo no domingo, né? Então, assim, essa semana eu finalizei, por exemplo, finalizei em Mosias a lição dessa semana, né? Que passou. Aí a gente assistiu um vídeo, né? Sobre a escritura. E aí eu perguntei para Maria Eduarda, falei assim, Maria Eduarda, então agora nós vamos fazer um jogo. Aí ela, um jogo, eu falei, Então eu vou falando, eu falei assim, você lembra da história do rei Benjamim, correto? Ela falou, passou uma semana toda. Isso, exatamente, né? Não tem como não lembrar, né, minha gente? Se não lembrar é porque eu tô fazendo errado. Entendeu? Aí, o que eu faço? Eu faço uma brincadeira. Então, eu pego e faço com que a Maria Eduarda complete o que eu estiver falando. Então, eu vou contando em forma de história e a Maria Eduarda precisa completar. Aí você fala, mas e a Ana Valentina? Ela também completa. Que legal. Então, eu pego assim. Então, o rei Benjamim, ele foi lá no... Aí fica aquele silêncio, né? Aí a Maria Eduarda, no templo. Isso, muito bem. Então ele foi lá no templo, mas ele ficou num lugar muito mais... Aí ela fica pensando, alto. Eu falei, isso. Porque tem palavras nas escrituras que os adolescentes não gravam. É verdade. Isso eu posso, então, não adianta posso confirmar. Ficar assim, falando em palavra difícil, sabe? Porque não vai gravar. Uma coisa que eu vejo com meu filho tem 13 anos, né? Ele tem dificuldade para entender o que está sendo falado. Então, a gente já tentou ler, ele fala português e fala inglês. Então, a gente lê em inglês, lê em português. Eu achava que lendo em português, talvez a dificuldade fosse do português, e ler em inglês, a dificuldade fosse do inglês. O problema a dificuldade é ele, não é a língua. Mas, enfim, eu percebi que para ele, uma coisa que ajuda, a gente está lendo. Aí acabou o versículo, ou às vezes 2, 3 versículos que estão falando ali de algum assunto. Aí eu paro e falo, você entendeu o que aconteceu aqui? Aí fala, não entendi, me explica. Aí eu explico, meio que lendo as palavras e falando, aqui ele está falando isso. Ah, tá. Aí depois, hoje, eu vou te contar, viu? Não sei se é coincidência, mas hoje eu estava lendo com ele de manhã, e aí a gente leu todo o capítulo. Chegou no final, ele estava voltando e falou, peraí, qual que é o versículo que ele falou de não sei o que lá? Eu falei, meu filho, alguma coisa tá dando certo. Uma outra dica muito bacana, é você se colocar na escritura. Legal. Entendeu? Então, o que eu uso muito com a Maria Eduarda é isso, né? Ela se colocar na escritura. Então, por exemplo, lá em Mosias, que é o que foi que a gente aprendeu. Peraí que eu vou pegar a escritura que não tá na minha mão.
Mas, não, tem aqui, tem a Bíblia, que é um ótimo exemplo que eu posso dar. Então, essa semana nós usamos Mateus 25. Quer dizer, Mateus 25, quem quiser acompanhar, a gente usou Mateus 25 Aqui, Mateus 25, do 33 ao 40. Então, a gente colocava assim, que Jesus Cristo, ele coloca, né, ele fala assim, que ele foi, porque eu tive fome e deste-me de comer, né, eu tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, né, tá no versículo 35. E aí, eu coloquei aqui no 40 não, aqui. E aí eu falo assim, então, a Maria Eduarda perguntou, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Que ela se coloca, né, no lugar. Exatamente. Então, assim, eu sempre leio assim com ela, né? E eu sempre faço com que ela se coloque no lugar. E aí eu pergunto para ela, Maria Eduarda, você percebeu a diferença dessa escritura? Aí ela fala, sim, porque está falando para mim. É verdade, é meio que inconsciente, né, praticamente. Exatamente, entendeu? Legal. Então, isso é uma dica não só para as crianças, sabe? Não só para as crianças, mas para os adultos também. Não só para os jovens, né? Mas para os adultos também. Né? A gente tem que estudar as escrituras nos colocando na escritura, sabe? Assim, muitas pessoas já sabem, né? Quem não sabe daqui que está assistindo, eu fiquei em coma algumas vezes. Eu tenho uma amiga minha da igreja que ela sempre fala assim, que eu vou visitar papai e volto. já é de casa, né? Porque já é de casa. Já é de casa. Então eu vou lá e eu fico em coma algumas vezes, né? Numa das vezes que eu fiquei em coma, eu voltei tudo e eu estava sentada e aí eu lendo as escrituras, né, estudando tudo e eu fiz uma oração. E aí eu fiz bem assim, Senhor, eu tô meio que cansada de morrer, sabe? Eu preciso Isso vai e saber, volta. porque assim, eu preciso saber qual é o objetivo disso. Né? Por que está acontecendo isso comigo? Então, me veio aquele sentimento, oi, socorro, me veio aquele sentimento de abrir Doutrina e Convênio 122, que é quando Joseph está na prisão de Liberty, e ele faz e ele faz uma oração perguntando ao Senhor. É, né? Lindo, Exatamente. E aí no Pode falar. É que o nosso tempo está acabando, mas pode falar. Tá. Foi a experiência. Coloca, né, e fazer com que os nossos filhos compreendam e eu conseguir ajudá-lo, entendeu? Então, a Ana Valentina, o que você fez? Você deu beijo na vovó e disse que ama? Aí ela falou, eu amo a vovó. Que linda. Então, assim, para ela poder entender. E eu falo, quem mais ama a vovó? Aí ela, Jesus Cristo. É verdade. Entendeu? Que linda. Então, assim, ela também entende. Então, que nós possamos ser o exemplo, né? Que possamos estudar as escrituras, deixar que nossos filhos vejam a gente estudar as escrituras e fazer oração. Que a gente nos coloque nas escrituras, coloque os filhos nas escrituras, entendeu? E fazer uma brincadeira, né? Criar hinos, músicas, né? Uma coisa lúdica. Que já tem, a parte mais lúdica. Nossa, Vitória, muito, muito obrigada pelas suas dicas. Queria falar para o pessoal que está assistindo a gente, agradecer por vocês estarem assistindo, obrigada por estarem ouvindo aí as dicas da Vitória. Todo dia, essa semana agora, a gente vai ter uma live de alguma dica diferente. Amanhã é outra dica de outra coisa, ao meio-dia.
E, Vitória, como que as pessoas podem entrar em contato com você se elas quiserem mais dicas? Aqui pelo Insta? Primeiro, pode me chamar pelo Insta, né? Uhum. Tô aqui, meu Insta tá aberto, pode me chamar no privado, passe o meu telefone e aí a gente pode conversar, tá bom? E aí, vamos ver, ó, sobe os corações aí, como diz um amigo meu. Sobe os corações. Chuva de corações. Aê, tá subindo, tá subindo corações. Isso. Vitória, você é linda, maravilhosa. Você é uma pessoa muito especial. Como eu falei, suas filhas são lindas, sua família é linda. O Wagner adora seu marido. Adora mesmo. Obrigada por ter tirado esse tempo para compartilhar com a gente um pouquinho das suas dicas do que está dando certo para você. Obrigada mesmo, linda. Obrigado, meninas. Obrigada, Bia. Você é uma fofa. Obrigada. Um beijão, minha linda. Beijo. Boa semana para você. Obrigado. Tchau, tchau.